Caros alunos do curso Módulo Integrativo de Fisiopatologia e Raciocínio Clínico, esta é a quinta parte da apresentação Entendendo o Processo de Raciocínio Clínico. E acabou esta apresentação se tornando mais extensa do que pretendíamos a princípio, porque é difícil descrever as bases conceituais do raciocínio clínico, e acho que isso já ficou claro, né? Porque é uma espécie de processo de resolução de problemas. Então, o raciocínio clínico foi estudado por diversos pesquisadores na área de educação, especificamente na área de educação médica, e sob várias perspectivas, né? Principalmente sob a perspectiva da psicologia cognitiva, e esses pesquisadores, esses autores, acabaram assim não chegando a um acordo, não chegam a um acordo, pelo que lemos na literatura sobre essa temática, sobre as características fundamentais do processo. Então, acabou sendo necessário fazer uma síntese teórica que acabou se delongando, né, e também acabar fazendo inferência a partir da nossa própria interpretação como estudiosa da semiologia médica. Não é tão elementar, né? Não é tão elementar, fazendo aqui parafraseando Sherlock Holmes, não é tão elementar, caro Watson. Né? Então, fazer um diagnóstico é um processo complexo, né? E envolve informações incompletas e que são também dinâmicas. Mas é preciso lembrar que é um processo que leva a diversos insights, né? E é semelhante, guardando-se as devidas proporções, ao raciocínio que é usado na nossa vida cotidiana, ao tomarmos uma decisão, ao escolher uma opção entre outras opções, ao desenvolver um argumento para justificar uma determinada afirmação, ou para buscar possíveis explicações para eventos ou fenômenos. Mas, como mencionei em um dos vídeos anteriores, apesar das muitas publicações sobre raciocínio clínico, ainda não existe um consenso claro sobre o que o raciocínio clínico envolve, e muito menos como ele pode ser melhor inserido no processo de ensino-aprendizagem na graduação em medicina. E porque também o raciocínio clínico está no cerne do que o médico faz, eu acredito que essa falta de consenso pode ter um impacto negativo no desenvolvimento dos nossos alunos e, em última análise, né, porque como decorrência do processo formativo, também no cuidado dos seus pacientes. E nós já temos falado em vários referenciais, né, que apoiam, né, os educadores médicos sobre o processo de raciocínio clínico, principalmente na transição entre as fases pré-clínica e clínica da graduação. Então, em sua forma mais simples, o processo diagnóstico envolve a correspondência de informações sobre sintomas,
sobre sinais, né, com uma determinada doença. Essas informações geralmente são obtidas a partir da história e do exame físico da pessoa que procura atenção médica e que pode ser complementado por meio de procedimentos diagnósticos laboratoriais ou de imagem ou outros procedimentos de exames complementares. Então, o profissional sintetiza as informações com base em seu conhecimento e experiência para tomar suas decisões. E sabemos que em nenhum outro momento, né, na história da medicina, as informações estiveram tão prontamente disponíveis, resultando em uma maior necessidade de clareza, né, de pensamento. Então, a compreensão clara dos processos de raciocínio subjacentes envolvidos nesse processo é necessária para evitar, na medida do possível, tanto diagnósticos incorretos e também evitar exames complementares desnecessários e muitas vezes de custo elevado. Então, no artigo aqui referido na base do diapositivo, nesse artigo que é intitulado Não Tão Elementar, o raciocínio por trás de um diagnóstico médico, de Suknanan e Semungal. Esses autores afirmam que todos os exames médicos e equipamentos disponíveis em nossa era, cada vez mais tecnológica, o médico recém-formado e ainda inexperiente, ele pode ser perdoado, essa é a palavra aqui, uma palavra com esse sentido, né, que esses autores usam, em pensar que fazer um diagnóstico clínico é tão simples quanto sacudir o proverbial bastão de Esculápio e solicitar o exame ou procedimento médico apropriado, né, um exame complementar. E uma ilusão ainda mais observada atualmente é a popularidade, né, dos dramas médicos e sua predisposição para diagnosticar doenças com desfechos bastante dramáticos, né, baseados em testes e exames sofisticados, como vemos nas séries de TV, né, como vemos na série House ou Grey's Anatomy ou outras séries desse gênero. Mas na vida real, não é tão simples assim. Pelo menos metade da população mundial não tem acesso aos serviços essenciais de saúde. Então, a começar por essa questão social importantíssima, né, divulgada pelo Banco Mundial. E, por outro lado, os médicos com acesso, pelo contrário, né, dessa realidade dos países de recursos muito limitados, os médicos de países que têm recursos e que têm acesso ilimitado a exames e equipamentos, eles podem se deparar com situações de emergência e cuidados agudos em que devem agir com informações incompletas, né, no meio da incerteza, enquanto aguardam os resultados dos exames complementares. Então, os processos cognitivos envolvidos, como eu já disse, são complexos e, se a gente pensar bem, é um processo cognitivo multimodal, no sentido de que faz ou se apresenta de diversos modos e pode ser analítico e ou intuitivo, como já foi antecipado várias vezes nos vídeos anteriores.
dependendo também da experiência e do nível de atenção à saúde, né, do sistema onde o médico está trabalhando. Isso porque a especificidade dos casos devem ser sempre consideradas, que é chamada agora de especificidade de contexto, para dar conta da natureza única da situação de cada usuário do sistema de saúde, além dos fatos no diagnóstico que está sendo retratado ali naquele momento, naquele cenário clínico. Vou repetir o que já disse antes, para retomar o conteúdo dos vídeos anteriores e estabelecer uma conexão. Afinal, este nosso curso é uma ponte, uma transição do ciclo pré-clínico para o ciclo clínico e, portanto, é um curso integrativo. Então, não podemos esquecer esse aspecto. E na graduação, vocês têm aprendido, vocês aprenderam primeiro matérias como anatomia, anatomia normal, anatomia geral, anatomia patológica, fisiologia normal, fisiopatologia, imunologia, microbiologia, parasitologia e outras disciplinas do ciclo pré-clínico. E em seguida vocês vão integrar, já estão integrando agora, nesse curso livre, mas no semestre da semiologia, o próximo semestre, vocês vão integrar esses conhecimentos do ciclo pré-clínico, vão integrar aos conhecimentos da semiologia médica e vão aplicar esses conhecimentos quando estivermos estudando semiologia. E esse processo vai se desenvolvendo à medida em que vocês avançarem na graduação. Então, haverá exposição a mais e mais casos clínicos, a mais cenários, cenários tanto da atenção primária à saúde, quanto cenários de urgência e emergência, quanto cenários de enfermarias e ambulatórios da atenção terciária. E assim também vocês vão aprendendo, por meio da aprendizagem experiencial, que os ajudará a definir os seus recursos de raciocínio clínico. Portanto, é um processo que vai sendo construído passo a passo para alcançar os níveis mais elevados de desempenho cognitivo. Também pode ser visto como um ciclo que precisa ser continuamente reforçado, ou seja, fortalecido, ampliado por meio da exposição, experiência e mais reconhecimento de padrões, que faz parte daquele raciocínio de modelo não analítico que já comentamos anteriormente. E aqui nós começamos com casos e cenários mais simples, também na semiologia, e depois vocês vão passando para os mais complexos. E reunindo pistas e dados da história, do exame físico, bem como outras pistas ou informações disponíveis. E vão processando, implementando os passos necessários neste processo de aprendizado. Isso constitui uma série de etapas e de funções cognitivas envolvendo níveis de cognição, níveis de pensamento, para definir os problemas, avaliar as evidências e as pistas que vocês dispõem e tomar decisões, fazer escolhas para acabar, digamos assim, oferecendo o melhor para o paciente. Então, pensar faz parte
do raciocínio clínico, né? Na verdade, é o núcleo do raciocínio clínico. Muitos podem não estar cientes disso, mas os médicos fazem isso todos os dias, né? Na verdade, pensar é inseparável, né, do raciocínio clínico. E o processo de pensar sobre o pensamento, que nós chamamos de metacognição, também pode ajudar muito a que cada um de vocês, cada um de nós, possamos entender o nosso processo, né, de aprendizado do raciocínio clínico. Os modelos de tomada de decisão que já foram apresentados, né, precisam ter um equilíbrio entre a abordagem analítica e a abordagem não analítica, que se baseia na experiência do médico. Então, ao lançar mão desses dois sistemas, aqui o sistema 1 não analítico e o sistema 2 analítico, e que não são excludentes, né? Mais à frente vamos ver, porque aqui eu já coloquei teoria dual do raciocínio clínico, porque, na verdade, muitas vezes a necessidade de se associarem esses dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Então, eles não são excludentes. Agora, o processo de raciocínio clínico acaba sendo operacionalizado de várias maneiras. Eu mostrei antes que a teoria de scripts, né, de doenças, que é da área de neurociência, né, da psicologia cognitiva, parte de um conceito neurobiológico que se baseia na existência, na mente do profissional de saúde, de uma estrutura cognitiva baseada em redes de conhecimento que são derivadas da sua própria experiência clínica, que ele vai administrando, não é, nesse processo de tomada de decisão. Então, essa primeira fase de pensamento é um pensamento mais rápido, que é o chamado de pensamento abdutivo, ou raciocínio por abdução, que vamos ver daqui a pouco, ou script triggering, em que a informação inicial do paciente leva a um desenvolvimento instantâneo, automático e assim, por assim dizer, inconsciente, eu gosto mais de falar em intuitivo, né? De hipóteses provenientes do reconhecimento de padrões como resultado de automatismos, né, que são cerebrais, dependentes da experiência clínica anterior do médico ou do estudante de medicina. E uma segunda fase, né, que é o sistema 2, é uma fase de pensamento longo, pensamento hipotético dedutivo, com o processamento do script, onde através de novas informações são comparadas e comprovadas alternativas para verificar ou rejeitar as hipóteses iniciais, como acontece no processo científico, né, de raciocínio dedutivo. Então, o valioso papel da intuição aqui foi destacada e também destacada nos vídeos anteriores. E isso é principalmente observado em médicos de clínica geral ou médicos de medicina de família e comunidade. Então, no processo de diagnóstico, os médicos usam, principalmente os médicos generalistas ou de medicina de família, acabam usando tanto o sistema 1 quanto o sistema 2 analítico, né? E esse uso desses dois sistemas é chamado atualmente de teoria dual do raciocínio clínico. O analítico ou o hipotético dedutivo foi inicialmente associado unicamente com os processos de raciocínio da prática de aprendizagem do observador novato, ou seja, do aluno, do estudante de medicina ou do médico residente, né, do médico recém-formado. Mas, assim, expertise, né, que é experiência, por outro lado, estava mais associada
com raciocínio do tipo intuitivo, né, ou reconhecimento de padrões, com a capacidade de identificação e de síntese das informações clínicas importantes, principalmente para queixas que são mal definidas, né, ou queixas que são vagas, né, que são trazidas pelos pacientes. Então, usando-se habilidades metacognitivas, né, que é compreender o próprio pensamento do raciocínio clínico, ter uma visão sobre o seu próprio processo, né, de entendimento. Então, anteriormente pensava-se assim, né, que os médicos experientes, quando estavam diante de casos que não se encaixavam em padrões reconhecíveis por eles, aí eles passavam para esse sistema 2, não é, do raciocínio hipotético dedutivo. Mas, atualmente, há uma aceitação de que essas duas abordagens para a resolução de problemas, elas são superpostas, elas não, são mais fluídas, né, do que se pensava antes, e os médicos e os estudantes, né, de medicina e os médicos residentes acabam se movendo dinamicamente entre ambos, né, dependendo da situação e do contexto. Daí a teoria dual, não é, que é uma teoria assim, mais recente. Esta teoria dupla do raciocínio, ou teoria dual, recebeu recentemente um sólido suporte biológico, ou seja, neurobiológico, por meio de estudos com imagens neurofuncionais do cérebro, que mostraram dois padrões anatômicos, acho que anátomo-funcionais, né, diferentes de ativação de áreas corticais durante os processos de pensamento não analítico e analítico envolvidos no processo de tomada de decisões médicas. Então, nesse estudo, 2015, foram observadas diferenças, não é? Funcionais por meio de estudos de imagens, né, imagens de alta avançadas, né, de alta resolução e também funcionais, PET scan, com uma nova evidência, né, de que há um diferente caminho cognitivo, né, percorrido nesses dois tipos de pensamento no raciocínio clínico. Então, como já foi mostrado nos vídeos anteriores, os mecanismos não analíticos do raciocínio clínico foram explicitados no final do século passado, né, no final do século XX, principalmente por Norman e também por Norman e por Brooks, e são representados pelas considerações diagnósticas feitas de forma rápida, intuitiva, a partir de similaridades do caso que o médico está vendo no momento com outros que viu no passado. Vamos agora à apresentação do mecanismo analítico do raciocínio clínico, que tem por base a construção comportamentalista ou behaviorista da aprendizagem. Essa foi a base, né, do raciocínio hipotético dedutivo. Considerando que a aprendizagem viria do mundo externo ao aprendente, né, de forma já pronta e acabada. Então, conhecer para o behaviorista é descobrir também. E essa descoberta já está presente no mundo externo, por isso a pessoa é produto do meio onde vive, né? Então, no mesmo caminho, para a abordagem tecnicista da educação, que tem suas origens nesse pensamento behaviorista, comportamentalista, que é uma das teorias mais antigas, né, de ensino-aprendizagem, foi a primeira a ter maior proeminência, né, no século XX.
Então, nesse caso, a organização sistemática dos conteúdos, as técnicas e os recursos são os principais fatores do processo de aprendizagem. Isso porque nessa abordagem se acredita que somente esses fatores podem ser explicitados pela ciência, por meio de comprovação e validação empíricas. Então, isso é tipicamente behaviorista, né? Comportamentalista, ou diria melhor, positivista, né? E nessa abordagem, todos seguindo o mesmo processo de análise, ao final, né, deveriam chegar ao mesmo resultado, porque trata-se de uma abordagem objetivista, né, positivista e baseada no método científico. De uma forma ou de outra, o sistema analítico de raciocínio clínico está fundamentado no pensamento crítico e na lógica, não é? Então, como disse antes, por extensão, no método científico. E o ensino tradicional nos cursos de medicina não introduz formalmente o raciocínio e a lógica como conteúdos, né? Em vez disso, o raciocínio clínico é introduzido como parte da experiência clínica de forma programática, de forma, digamos, mais ou menos fragmentada, e os alunos, quando começam a participar, né, dos cenários clínicos, como as visitas à enfermaria, né, no nosso HU, por exemplo, eles vão observando os pacientes, né, vão recebendo as orientações dos preceptores e aí eles vão absorvendo, né? Esse processo vai acontecendo como um treinamento em serviço, né? Então, como qualquer clínico pode atestar, esse processo de raciocínio não é independente da experiência cotidiana, né? A capacidade de pensar lógica e criticamente é uma habilidade desenvolvida na nossa vida diária, né? Desde muito cedo no nosso desenvolvimento. E assim, preconceitos e erros podem se transferir inconscientemente para o processo de diagnóstico também, devido ao processo errôneo habitual, né, de raciocínio crítico e de lógica. E por esse motivo, compreender os processos de raciocínio clínico pelos quais as inferências são feitas, as conclusões são tiradas, é importante para ajudar os estudantes a melhorar suas habilidades diagnósticas em todo esse processo formativo, né, em que eles vão amadurecendo ao longo dos anos na graduação e depois na residência e, a partir daí, na experiência profissional, até desenvolver a expertise, né, dos mais maduros, dos médicos mais antigos. Mas se os cursos de medicina devem buscar o aprendizado baseado em problemas, né, nós teríamos um processo como esse, o hipotético dedutivo, que é basicamente behaviorista. E se a gente fala em aprendizado baseado em problemas e aí falamos em construtivismo, então como conciliar essas duas questões? O raciocínio hipotético dedutivo, sendo objetivista, e o aprendizado baseado em problemas, ou a sua sigla em inglês PBL,
que é construtivista. Então, por isso que eu coloquei aqui como título behaviorismo ou construtivismo. Afinal, o que é que deve permear o aprendizado do raciocínio clínico? Bem, precisamos entender que essas são duas visões epistemológicas divergentes. Elas se contrastam entre si. Então vamos ver o que diz a epistemologia. Né? O que diz a epistemologia? A epistemologia envolve o estudo da natureza, né, do escopo, da construção e também das limitações do conhecimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E tem o objetivo de responder a essas perguntas: o que é o conhecimento? Como é adquirido? Como sabemos o que sabemos? Então, as pesquisas até o momento têm evidenciado que a experiência em raciocínio clínico combina a própria experiência, a própria vivência com o conhecimento. E assim, preciso entender que a epistemologia do raciocínio clínico é fundamental para entendê-lo. Né? Então, a definição do raciocínio clínico de uma pessoa é baseada no ponto de vista teórico que ela usa, consciente ou inconscientemente. Então, aqui nós temos esses três polos, né? Os fatores relacionados ao médico, os fatores relacionados ao paciente e os fatores relacionados à prática. Né? Então, nessa figura que está ilustrando esses pontos de vista, né? O behaviorismo, ele está aqui representado, né? Nesse polo aqui, está representado o behaviorismo, ou positivismo, né? Ou comportamentalismo, e está indicado aqui pela palavra experiência, né? Tanto a carga de conhecimento cognitivo, né? Os conteúdos, a experiência, a teoria do processo dual, a motivação, né? A autorregulação, emoções, scripts de doenças, bem-estar, né? Então, todos esses fatores relacionados ao médico. E a cognição, né, que está também aqui colocada, a gente entende que, assim, como falamos antes, o pensamento é central, né? O pensamento é central aqui nesse processo de raciocínio clínico. Então, a cognição está aqui também. Porque tanto a cognição quanto a questão do behaviorismo são abordagens de epistemologia positivista. Né? Então, acabamos percebendo aqui, por exemplo, algumas palavras aqui, como a teoria do processo dual, a autorregulação, a motivação do estudante, os scripts de doença, né? Esses fatores, né, que estão aqui representados também, são fatores que são, digamos assim, menos positivistas, né? Menos positivistas do que o próprio processo do raciocínio hipotético dedutivo faz crer.
Então, aqui nos fatores relacionados ao paciente, a autenticidade, a capacidade, né, de relatar a acuidade, quer dizer, a capacidade de narrar e expressar o seu processo de adoecimento, né? Vimos antes as diferenças, né, entre illness, disease e sickness. Então, como ele se sente doente, né? E a questão das apresentações clínicas, a apresentação comum, não é? Que é o que acontece mais frequentemente na prática clínica, versus a apresentação rara. Então, esses são fatores do próprio paciente. E aqui os fatores, né? Nos 3 círculos de fatores, tem os fatores ligados à própria prática, né? Tanto ambulatorial quanto na prática com pacientes hospitalizados, né? A própria preceptoria. Então, depende também o ambulatório de atenção primária. Então, esses fatores aqui da prática são os fatores contextuais, não é? Que são muito importantes também, porque o raciocínio clínico depende desses fatores contextuais, né? Então, o conhecimento desses fatores permite comparar diferentes definições, né, do que o raciocínio clínico pode implicar. E isso tem implicações práticas, não é? Tanto práticas quanto para o próprio aprendizado do raciocínio clínico. E aqui todas essas setas, como podemos ver, elas estão colocadas no sentido bidirecional, não é? Porque esses 3 fatores, eles se interinfluenciam, eles se influenciam entre si. Então, setas bidirecionais para indicar isso, né? Essas setas bidirecionais são impulsionadas por fatores, né? Pelos fatores de cada um desses círculos que estão aqui e as questões a eles relacionadas. Para terminar essa parte epistemológica, como estudo do conhecimento, então as perspectivas epistemológicas, elas focam as seguintes questões: quais são as condições necessárias e suficientes para o conhecimento? Então, aqui nós poderíamos dizer para o raciocínio clínico se desenvolver. Quais são também as suas fontes, né? Qual é a sua estrutura e quais são os seus limites? E como a epistemologia visa responder também à questão de como devemos entender o conceito, né? Os conceitos de uma forma geral e as crenças, né? As crenças que estão presentes tanto na narrativa e na fala, né, dos pacientes, quanto nas crenças dos próprios médicos, né, na sua competência cultural, né, na sua capacidade de entender o outro, e também a justificação no sentido, né, de que interna, né, do sentido da metacognição, de que o médico está compreendendo o seu próprio processo, né, de raciocínio clínico. Então, do ponto de vista do raciocínio clínico, frequentemente se discutem essas duas perspectivas, que são perspectivas epistemológicas mais importantes, a objetivista e a construtivista. É o que abordamos, né, no slide passado. Então, na perspectiva objetivista, que é lógica, que é positivista, que é como o raciocínio hipotético dedutivo, para qualquer domínio que esteja sendo considerado, no caso, estamos considerando o raciocínio clínico,
a uma verdade que é revelada ou então que pode ser descoberta. E desse ponto de vista, portanto, o ensino pode ser pensado como um processo de transmitir essa verdade única, né? Entre aspas. E o aprendizado pode ser pensado como um processo de adquirir conhecimento para que se possa descobrir essa verdade. A experiência é vista, então, nesse caso, como menos importante, porque há uma verdade que está fora do sujeito e está ali para ser descoberta, né? Esta é a perspectiva objetivista. E assim, por exemplo, aulas expositivas, né? Por meio das quais os professores transmitem suas ideias, né? Seus ensinamentos sobre essa verdade, são vistas como um método de instrução difundido e como se fosse um método mais eficaz de aprendizagem. E esse é o método tradicional de ensino em medicina, né? Já do ponto de vista construtivista, o conhecimento é uma compilação de construções feitas pela pessoa. E não a descoberta neutra, né, de uma verdade objetiva que existe independente da pessoa. Nessa perspectiva, o ensino do raciocínio clínico enfatiza o fornecimento de experiências que sejam representativas para o aluno. Isso é feito para que, de uma perspectiva de aprendizagem, possa se construir um significado. Então, o aprendente vai seguir uma rota interpretativista e vai construir significados. E desse ponto de vista epistemológico, né, construtivista, apenas fornecer aos alunos fatos estáticos é insuficiente para a aprendizagem. Agora, proporcionar experiências nas quais vocês possam construir o significado é fundamental. Então, o ponto de vista construtivista levou, em parte, ao surgimento da aprendizagem baseada em problemas, e também baseada em casos, aprendizagem baseada em equipes, a sala de aula invertida, o role-playing, né? Ou seja, metodologias ativas, né, de aprendizagem. E nessas abordagens, o professor se torna um facilitador da aprendizagem, em oposição ao professor, né, do ensino tradicional, que ele é um transmissor, né, e o aluno fica passivamente, né, recebendo aqueles conteúdos. Então, dito de outra forma, o professor deixa na perspectiva objetivista, o professor deixa de atuar como o sábio no palco, né? Esse é um termo muito usado em epistemologia, um sábio no palco, para ser o guia que está lado a lado com o aluno, né? E essas duas perspectivas epistemológicas, que são diferentes, têm relevância para o raciocínio clínico. A questão é, o raciocínio clínico é uma construção construída, né, como uma verdade, ou é um construto, essa palavra que eu estava buscando, construto, né, que varia de acordo com as especificidades da situação e que, com base em si mesmo, que ela vai construindo, né? Então, o raciocínio clínico é um estado, não é? Porque ele vai variando de situação para situação. Ou seria a combinação de dois estados? Esta é uma questão central, né, que é abordada em muitos estudos sobre a aprendizagem e a avaliação do raciocínio clínico. Na verdade, a perspectiva que se assume em determinada
experiência de ensino-aprendizagem, leva a suposições e implicações importantes para o aprendizado e a avaliação do raciocínio clínico. Então, o ponto de vista epistemológico que for adotado é que vai determinar como alguém vê a variação, né? Se vê o sinal, né? O sinal clínico, né? Ou se vê o ruído, né? O ruído que muitas vezes é um fator interveniente e que muitas vezes vai conduzir a erros no raciocínio clínico. Então, o construtivismo é a perspectiva mais valorizada atualmente, né, porque vê o conhecimento como, como resultado de interações sociais, né? E a construção de cada indivíduo dessa relação, professor, aluno e paciente, não é? Que aí em medicina nós temos um tripé, não é? Professor, aluno, paciente, não é uma relação apenas entre professor e aluno, né? Porque nós temos o paciente também. E é o centro, não é? Dos cenários de aprendizagem clínica. Então, um exemplo que ilumina essa distinção epistemológica que influencia a aprendizagem é a própria motivação do aluno. Muitas pessoas pensam que a motivação é algo que você tem ou que não tem, né? Mas outros pensam como se fosse um estado. Você está com motivação em certas circunstâncias, né? E não está motivado em outras. Então, essa motivação ela é construída de forma diferente por diferentes indivíduos, né? Então, uma metáfora da medicina que poderia ser colocada aqui é, por exemplo, a dosagem da glicose plasmática. Se essa dosagem no sangue for uma característica, digamos assim, então seria de se esperar as mesmas descobertas para cada valor obtido. Se a glicose no sangue é um estado, né, ela não variaria, né, ela não apresentaria variabilidade. E no mundo tudo varia, né? Tudo varia. Esses dois pontos de vista teriam, diferentes noções, né? E, por exemplo, a variação na motivação do aluno seria mais evidente e de forma mais que poderia ser prevista de uma forma e observada de uma forma mais clara, não é? Nessa abordagem construtivista, né? E a perspectiva epistemológica, por exemplo, de um preceptor, né? Ou de uma pessoa, orienta como ele ou ela vai ver, né? A forma como orientar os alunos, por exemplo, do internato ou da residência. E a forma como a pessoa vê e interpreta as descobertas, não é? Tanto no ambulatório, quanto na enfermaria, quanto no laboratório de habilidades clínicas, envolvendo o raciocínio clínico, né? Isso vai acabar fazendo descobertas diferentes se usar diferentes perspectivas epistemológicas, né? Então, só para concluir, a compreensão, não é? De que o raciocínio clínico não é um foco da perspectiva behaviorística, como coloquei antes, de forma interrogativa, faz sentido aqui, não é? Embora não seja uma perspectiva teórica assim proeminente na educação médica hoje,
Os componentes da perspectiva teórica objetivista ou behaviorista são evidentes no foco dos resultados, né? Porque podem ser observáveis, né? Observáveis por meio do comportamento. E muitas vezes ocorre às custas, né, de um processo que é um processo tradicional e muitas vezes não centrado no estudante. Então, o que se deseja é que a questão do comportamento e das competências, né, que elas sejam entendidas como resultados, né, e não que sejam um foco, porque o behaviorismo surgiu em grande parte, né, do ponto de vista positivista, objetivista. E não há digamos, uma conexão, né, com o paradigma, a perspectiva construtivista. Bem, então, agora vamos ao sistema analítico, o sistema 2, o raciocínio hipotético dedutivo, né, que é um método analítico, né? Então, frente ao caso clínico, o profissional iniciaria a elaboração de diversas hipóteses diagnósticas e, na medida em que iria coletando novas informações, passaria a rejeitar ou aceitar as hipóteses colocadas, até chegar ao diagnóstico mais provável. Então, os médicos que tentam fazer um diagnóstico chegam a hipóteses específicas no início do seu encontro com os pacientes. Essa é aquela primeira fase, não analítica. Mas dados adicionais, eles vão sendo coletados à luz dessas hipóteses que vão sendo levantadas no raciocínio hipotético dedutivo. E uma das críticas ao modelo hipotético dedutivo é a de que o método é um pouco genérico e insuficiente para explicar as diferenças de competência diagnóstica que existem entre profissionais experientes e os médicos mais jovens, ou os residentes, ou os estudantes de medicina. Então, segundo este modelo, um profissional novato e um experiente estariam em igualdade de condições em relação à habilidade de raciocínio clínico, o que não é verdade, né? Então, durante muito tempo se acreditou que o profissional experiente, para desenvolver o raciocínio analítico, ele utilizaria conceitos das ciências básicas e o seu reconhecimento baseado em padrões. Mas os estudos mais recentes demonstraram que os profissionais experientes, eles são mais seletivos no uso das informações para a solução de um caso. E, em geral, eles utilizam menos os conhecimentos das ciências pré-clínicas, né, das disciplinas pré-clínicas, do que os novatos, né? E, por último, nesse sistema, há evidências de que o desempenho diagnóstico varia de acordo com o conhecimento e a experiência prévia, ou seja, esses fatores são determinantes para o desenvolvimento do raciocínio clínico. E como eu terminei questionando no vídeo anterior, no vídeo 4, eu perguntei se o diagnóstico analítico é mais parecido com o trabalho de um detetive ou o trabalho de um cientista, né? Então, olhando para o processo de diagnóstico, assim, em mais detalhes, nós podemos dividi-los nas etapas, né, de coleta de informações, aí a geração de hipóteses, o teste de hipóteses e a reflexão. Essas são as etapas. Mas, frequentemente, esse termo hipotético dedutivo, ele descreve todo um processo, né? Então, para iniciar a jornada nos processos de pensamento envolvidos, né, nesse raciocínio, geralmente a gente usa a analogia do médico como um detetive, né? Como um detetive, o médico recebe as pistas, né, as evidências, os sinais, os sintomas, e usa essas informações para identificar uma doença e assim resolver o caso. E não é por acaso que um dos mais conhecidos de todos os detetives, né, da ficção literária, né, o Sherlock Holmes,
foi a criação do médico Sir Arthur Conan Doyle. As práticas investigativas, assim, metódicas de Sherlock Holmes, né, os processos de pensamento complementar, usando suas pequenas células cinzentas, né, como dizia Hercule Poirot, lá, isso aqui já é Agatha Christie, né, compartilham uma semelhança notável com o processo de diagnóstico. E ambos os grupos têm o mesmo objetivo em mente e usam os melhores, assim, as melhores usando a analogia, né? Usam os melhores esforços para atingir esse objetivo. Quais são? Raciocínio e lógica. Sir Arthur Conan Doyle gostava claramente da ideia de raciocínio dedutivo, né? E usou a frase a ciência da dedução, né? Como título de capítulos, né? 2 vezes, né? Nas histórias de Sherlock Holmes. Mas aí o raciocínio do detetive, o raciocínio de Sherlock Holmes, seria um raciocínio hipotético dedutivo, né? Então, ainda não, né? Ainda não. Esse do Sherlock Holmes, do detetive, é abdutivo, né? Embora o modus operandi do detetive Sherlock Holmes, né, o detetive fictício, com sua incrível capacidade de supor detalhes plausíveis, né, sobre uma pessoa ou sobre uma cena, tenha sido associado à dedução, e é sempre associado à dedução, ele, na verdade, usa o método de raciocínio chamado abdução. E esse raciocínio abdutivo normalmente começa com um conjunto incompleto de observações e prossegue para a explicação mais provável. Então, ele infere a pré-condição, uma condição A, né? E sua consequência, por exemplo, B. Né? Então, ele difere de outros processos de raciocínio, enquanto o raciocínio dedutivo lida com o hipotético dedutivo, lida com a certeza, o outro processo, né, o abdutivo, envolve uma abordagem de melhor suposição com base em um conjunto limitado, inicial, preliminar de informações. Então, uma vez que esta é a abordagem de melhor suposição, o clínico está ciente das limitações, né, desse mecanismo chamado de abdução. Então, esse raciocínio abdutivo é o início do processo diagnóstico e atua como um precursor para o próximo estágio da jornada diagnóstica, que é a dedução, né? Então, uma vez que existe sempre a possibilidade de erro, né, então se passa para o próximo tipo de raciocínio, o raciocínio dedutivo, né? Então, a abdução é usada para gerar possíveis explicações ou hipóteses para observações que são incompletas. Os sinais, os sintomas, as evidências são incompletas. Então, a abdução atua como um precursor para esse próximo estágio. E o raciocínio dedutivo é usado para determinar, por exemplo, que hipóteses são mais plausíveis e que exames precisam ser feitos para explorar as consequências dessa hipótese. Então, agora finalizamos este vídeo e continuaremos no próximo. Até breve.